Glórias a Deus. A paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Glória a Deus. Motivo de muita satisfação, de muita alegria, estar com os irmãos, mais uma vez, adorando o nome do Senhor. E agora de uma forma especial, distante, no Facebook, na fanpage da nossa amada congregação. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos, que Deus fortaleça cada vez mais as nossas vidas. Amados irmãos, a palavra de hoje é uma palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Glórias a Deus. Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 20 até o 26. Marcos 11, 20 até o 26. Glórias a Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Aqui no título da minha Bíblia está dizendo assim, o poder da fé. E hoje vamos falar de fé. E principalmente de fé sobrenatural. Diz assim a palavra do Senhor. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Glórias a Deus. Amados irmãos, essa palavra bem conhecida, que trata de um episódio que aconteceu com Jesus, momentos antes, e Jesus não tinha conseguido ali o que ele queria, numa árvore que só tinha folhas, não tinha frutos. E aqui esse episódio é narrado porque a árvore realmente secou. A palavra de Deus, a palavra de Jesus naquele momento, teve um efeito estarrecedor. E os apóstolos ficaram ali preocupados e lembraram. E aí vem um ensinamento muito interessante, vital para nossas vidas, do Senhor Jesus. Ele pergunta, a resposta que ele dá para os apóstolos: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. E a nossa fé, ela precisa estar em Deus. E também, seguindo ele diz assim, não duvidar no seu coração. O coração é a fonte, e o coração de amor, ele abriga a fé. Mas que fé é essa que nós estamos falando? A fé sobrenatural. Porque a fé, ela pode ser uma fé natural. Eu tenho fé que daqui a pouco eu vou tomar um copinho d'água, tem aqui embaixo, eu vou tomar daqui a pouco. Uma fé natural, todos nós temos uma fé natural. Mas uma fé sobrenatural é algo que se consegue vindo do alto. Mas a palavra também diz que nós, se buscarmos a presença de Deus, buscarmos a face dele, ele nos concede uma fé como essa. Então a fé sobrenatural, ela está no domínio sobrenatural, no domínio espiritual. E é essa fé que nós estamos falando. A fé natural, mundo natural. Mas nós somos seres físicos, mas também nós somos seres espirituais. E na verdade nós somos seres espirituais que habitamos no corpo físico. E estamos na terra, mas na terra nós somos peregrinos, porque a palavra de Deus diz que nós não somos daqui. E por
se nós não somos daqui, não somos desta terra, e vimos aqui coisas maravilhosas acontecendo, e se nós formos folhear a palavra de Deus, podemos observar claramente a quantidade de milagres que o Senhor Jesus fez com esta fé sobrenatural. E também os apóstolos fizeram também muitos milagres em nome de Jesus com esta fé sobrenatural. Então, por que hoje em dia esta fé sobrenatural ela está em escassez? E até entre os irmãos, entre nós irmãos, porque essa fé sobrenatural ela não tem acontecido tanto em nossas vidas. Será que eu não estou enxergando os milagres que Deus tem feito em nossas vidas? Será que eu não estou com uma visão espiritual adequada? Muitas são as perguntas que eu posso aqui falar com os irmãos, compartilhar, para nós meditarmos nesse propósito. Entretanto, algumas certezas são claras em nossas vidas. Deus, Ele quer nos levar a um lugar de fé e confiança inabaláveis nele. Basta crermos. Queridos e amados irmãos, se nós crermos, vai acontecer. Mas como assim? Como é que eu consigo crer? Como crer? Precisamos estar em comunhão com Ele. Mas como entrar em comunhão com Deus? Como fazer? Porque muitas das vezes eu creio, mas aqui vem uma dúvida, de repente, enfim, irmãos, é um conflito, é um combate, é uma guerra espiritual, eu preciso estar municiado com as armas espirituais, eu preciso estar ali em consonância com o Eterno, em consonância com Deus, porque aí eu não terei medo, e aí não vou hesitar, e aí a fé sobrenatural, no caminho eu vou estar ali próximo, e eu estou atento também à voz do Espírito Santo em nossas vidas, ali atento, a hora que Ele falar, a hora que Ele dizer, eu vou orar, e as coisas vão acontecer na direção do Espírito Santo. E será que eu estou buscando a presença de Deus, buscando a presença do Espírito Santo em nossas vidas? Estamos dando lugar para Ele trabalhar em nossas vidas? É mais uma pergunta que a gente fica para a meditação. Mas então a nossa fé sobrenatural precisa ser em Deus. Precisa ser em Deus. E a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11, ela diz uma definição clara sobre fé, muito importante para nós colocarmos em nossos corações. Ela diz assim, Hebreus 11, 1 e 2, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, e a convicção das coisas que se não veem. Pois por ela os antigos obtiveram bom testemunho. Olha que interessante, amados irmãos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que seriam essas coisas que se esperam? Que coisas são essas que se esperam? E essa fé é o firme fundamento. E também ela é prova, a convicção das coisas que não se veem. E aí eu posso fazer aquela pergunta: como deve ser a nossa fé? Porque se ela é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, como ela deve ser? Irmãos, essa eu vou responder, ela deve ser grande. A nossa fé deve ser grande, ela tem que ser grande. E essas coisas que se esperam? Vamos listar algumas delas. Eu espero salvação? Sim. Coisas que se esperam. Eu espero o batismo no Espírito Santo? Eu espero o arrebatamento? Essas pequenas coisas, vamos botar assim, porque são grandiosas coisas, mas somente 3. Salvação, batismo no Espírito Santo, arrebatamento da igreja, são coisas que se esperam. A igreja do Senhor está esperando essas coisas o tempo todo. A salvação é algo muito importante. Nós, pentecostais, o batismo do Espírito Santo deve ser algo importante em nossas vidas. Portanto, irmão, se nós buscamos a salvação, buscamos o batismo do Espírito Santo para aqueles que ainda não foram batizados,
e o arrebatamento da casa do Senhor, o arrebatamento da igreja, né, como um todo, a gente precisa ter uma grande fé para guardar essas coisas. Essas coisas são importantes para nós? Sim, desculpe perguntar, mas são extremamente importantes na vida do cristão, na vida do homem de Deus que espera algo mais do seu Senhor. Glórias a Deus. Mas eu consigo ver essas coisas, eu consigo ver a salvação, eu consigo ver o batismo, eu consigo ver o arrebatamento com os olhos naturais, com a fé natural. Muitas das vezes eu não vou enxergar. Com a fé natural você não vai enxergar essas coisas, você não vai esperar essas coisas. É só uma fé sobrenatural. Então a fé sobrenatural, ela deve ser percebida por nós. A sua fé precisa ser grande. E diz assim, que a fé é um dom espiritual, né? Em 1 Coríntios 12:9. A fé é um dom. Mas então alguns podem pensar assim, se a fé é um dom espiritual, então ela é para alguns então. Não, meus queridos e amados irmãos, é para todos. Porque também em Romanos 17, melhor dizendo, diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Ou seja, em 1 Coríntios 12:9, a fé é um dom espiritual, é claro, mas também em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Cristo. O que nós estamos fazendo aqui hoje, fazendo menção da palavra do Senhor, certamente vai gerar uma fé no teu coração, certamente tu vai se encher da palavra de Deus. E muitas das vezes precisamos estar ali, desejando intensamente os melhores dons também, porque se ela é dom e tem outros dons, eu preciso desejar. E aí vem a pergunta, eu estou desejando os melhores dons de Deus na minha vida? Muitas são as perguntas, né? Mas, certamente, se a sua fé não é grande, se há muitas dúvidas no seu coração, se a ansiedade povoa a tua vida de uma forma intensa, tem alguma coisa errada com a tua fé. Se assim em nossas vidas tem alguma coisa errada. Ah, mas irmãos, a ansiedade não bate a sua porta? Sim, irmãos. Eu também sou feito de carne e osso, como eu falei aqui no começo. Nós somos um espírito que habita no corpo. Esse corpo é físico, estamos na terra. Mas nós não somos daqui. Somos peregrinos na terra. E tenha certeza, de vez em quando bate uma ansiedade, mas o que nós temos que fazer? Orar, buscar a presença de Deus, para que essa fé volte de uma forma maravilhosa em nossas vidas, nós possamos continuar de pé, buscando a presença dEle. Então, se nós temos essa fé, todas as coisas vão ser tranquilas em nossas vidas. E outra pergunta que eu posso dizer a você, para que a gente possa repetir: quais são as suas prioridades? Porque se Deus é a sua prioridade, certamente você vai alcançar esta fé que eu estou falando. Porque quando Deus está em primeiro lugar em nossas vidas, nós buscamos a presença dEle, nós buscamos estar ouvindo a palavra dEle, nós buscamos estar ali a todo tempo recebendo algo do alto, para que nosso espírito, nossa vida venha estar alimentada com a palavra dEle. Então, se eu tenho ansiedade, tenho medo, tenho dúvida, tenho hesitação, fica difícil, irmãos, porque nós precisamos ter essa fé, porque assim, tendo uma fé sobrenatural em nossas vidas, certamente tudo vai bem. E eu não vou olhar para os problemas, porque problemas vamos ter no mundo. Tem as aflições, mas tem de bom ânimo. Então eu vou ter bom ânimo. Ao invés de olhar para o problema, eu vou olhar para Deus e pedir a orientação dele do que fazer no problema. Estamos vivendo um problema na sociedade, no mundo, de um vírus que está aí com uma situação tremenda, mas ele está causando um mal terrível, que é o medo. Está amedrontando. Existe um problema? Existe, irmãos. Tem gente morrendo disso. Mas
o sangue de Jesus tem poder. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. Mas eu tenho que fazer a minha parte? Sim, irmãos. Vamos fazer sempre a nossa parte. Mas tenha certeza, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E nós, como sentinela, vamos vigiar sim. Mas o Senhor sempre faz a sua parte. E Ele guarda os fiéis da terra. E se acontecer com um fiel da terra, Ele vai proteger, Ele vai guardar, não vai deixar que eu sucumbir. Mas se acontecer com alguns, irmãos, tem notícia na internet, aconteceu. Irmãos, quem sabe da vida e da morte é o Senhor. E não há a questão de como morreu, mas sim que chegou o momento. E Deus, Ele livra, mas também Deus leva, Ele pode também muitas das vezes. Mas precisamos ter fé e continuar firme na presença dEle. Mas continuando, o que devo buscar para me fortalecer? Né? O que devo buscar? Comunhão com Deus. Precisamos ter comunhão com Deus. Em Tiago, primeiro no capítulo 6, Tiago no capítulo 1, no versículo 6, olha o que diz a palavra do Senhor. No 5, isso, em diante. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Aí no 6, né? Que é onde eu quero enfatizar. Peça, porém com fé. E aí agora nos próximos trechos, nos dá uma lição interessante. Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E a palavra de Deus fala assim, no 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Queridos e amados irmãos, precisamos ter a convicção que Deus está no comando, que Deus está no comando de nossas vidas. E apesar de nós vigiarmos ali, fazer o nosso papel de sentinela, tenha certeza, isso não é determinante. O que determina a vida e a morte é Deus. O que determina se a cidade será guardada ou não é Deus. O que me resta é buscar a presença de Deus e continuar buscando para que esta fé venha passear no meu coração e ela venha estar presente de verdade em nossas vidas. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então o que eu devo buscar? Eu devo buscar salvação, uma vida santa, adoração, evangelizar, batismo no Espírito Santo. Então assim, queridos, buscando a presença de Deus, a essência de Deus estará dentro de nós, de glória em glória. E assim estaremos andando com Deus, buscando a presença dEle, buscando, obedecendo os seus mandamentos. Desta forma, certamente, irmãos, nós teremos uma fé inabalável. Porque se eu creio que Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Deus não tem variação. Quem varia somos nós, os homens. Temos variações, de vez em quando a gente está ali oscilando. Infelizmente, na nossa natureza física. Mas Deus, Ele não muda. E se Deus não muda, logicamente eu posso garantir que Ele está no controle. E se eu creio que Ele está no controle, não há motivo para ter ansiedade, medo, hesitação. Porque Ele está no comando. Ele está no controle. Então, dessa forma, nós vamos viver por fé, né? Vamos ver milagres. Mas milagres é só aquele em que a pessoa é curada da cadeira de roda? Não, queridos e amados irmãos, tem milagre em tudo, irmão. Nas pequenas coisas, você vai enxergar milagres. Quer ver uma coisa? Acordamos hoje. É ou não é um milagre? Quantos hoje não acordaram, irmãos? Quantos hoje estão ali no hospital e nós estamos com saúde pela misericórdia infinita de Deus? Nós estamos aqui vivendo um milagre.
Se nós contássemos nossa história aqui, nós somos um milagre. Estamos aqui há quanto tempo na terra vivendo? E quantos já passamos reveses na terra e estamos aqui pela infinita misericórdia de Deus? E tenha certeza disso. Você na presença de Deus, buscando ali a tua salvação, buscando a presença dele, tu vai ser arrancado aqui da terra só quando ele determinar. Não vai antecipar nada não. Glórias a Deus. Nós podemos falar também de alguma coisa interessante. Histórias interessantes. Olha só, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que fala uma situação bem interessante para a gente refletir e verificar que a nossa luta é diária. Observa só, irmãos. Marcos, no capítulo 5, do 35 ao 42. Glórias a Deus. Fala da filha de Jairo. Olha o que diz. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Olha como tem pessoas insensíveis, com palavras duríssimas em momentos difíceis de nossas vidas. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Eu vou repetir: não temas, crê somente. Palavras do Senhor Jesus. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse. Jesus teve que impedir a multidão. O que tinha de gente ali que deveria atrapalhar com palavras ruins, ele falou: não, impediu a multidão. Senão Pedro, os irmãos Tiago e João, ou seja, ele levou ali os mais chegados. Continuando aqui. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus com alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis esse alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Algumas pessoas estão ali com uma visão espiritual limitada. E mesmo Jesus falando aqui, houveram-se risos, né? Tendo ele, porém, mandado sair a todos. Então ele falou, ele tirou todo mundo ali, tomou o pai e a mãe da criança e os vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, comi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados. Queridos e amados irmãos, que milagre Jesus fez ali, mas observa só como ele teve o cuidado de tirar até algumas pessoas dali e falar: não temas, crê somente, porque muitos ali não estavam com a visão espiritual. Aí eu pergunto mais uma vez: será que nós cremos ainda em milagres como esse? Eu creio, irmão, pela infinita misericórdia de Deus. Creio. Sabe por quê? Deus, ele não mudou. Mas muitos aí não creem. Não enxergam. Muitas das vezes, uma pequena situação, um problema qualquer, pequeno, toma ali, né, toda a ênfase, toda a situação, toda a atenção. E nós temos que entender o seguinte: nós temos um Deus. Um Deus. Não há problema, não há gigante que fique diante dele de pé. E é isso que nós temos que colocar em nossos corações. Uma outra história maravilhosa, uma passagem gloriosa também, para a gente relembrar. Marcos 9, 17, um pouquinho antes da palavra, né? Marcos 9, 17 diz assim. Marcos 9, do 17 até o 23. Amém, queridos? Olha que interessante para a gente também fortalecer nossa fé. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem
E eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância. Respondendo, respondeu Jesus. Respondeu: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: o espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais comes aí. E ele, clamando, agitando muito, saiu e deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Olha como tem gente ainda dizendo: morreu. Não acreditam, estão ali, não estão vendo, mas não acreditam, não querem acreditar, a todo tempo duvidam. Mas continua. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular por que não tinham expulsado, E aí ele diz que tem caixa de demônios, só sai com jejum e oração. Amados irmãos, que história maravilhosa, que passagem bíblica poderosa é essa. E podemos ver ali também em volta pessoas diminuindo, não acreditando. Morreu. Mas interessante que nós vemos aqui um clamor do pai do menino falando: ajuda-me, na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, e eu conclamo a todos: caso você esteja também com falta de fé, e nos dias de hoje muito comum, porque ansiedade e medo são contrárias à fé, nada podemos temer, nada temeremos. Peça a Deus que Ele vai te conceder. Busque a presença de Deus. E cabe também uma reflexão: de que lado nós estamos? Dos que creem ou dos que duvidam? Porque os que creem verão a glória de Deus diariamente, e os que duvidam, esses não verão. E outra pergunta que a gente pode fazer: você se assemelha a quem? Aos peregrinos da terra, os estrangeiros, os da fé sobrenatural, ou aos cidadãos do mundo com a fé natural? Constrangedora essa pergunta, Nós, cristãos, nascemos de novo, nascemos do Espírito, porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito, Nós temos uma vida espiritual, e a gente pergunta aqui: a quem nós nos assemelhamos? Amados irmãos, infelizmente, muitos têm desacreditado, mas tenha certeza, nunca é tarde. Erga a tua cabeça, creia em Deus, creia em Jesus, busque a presença dEle, tenha fé. Ele está no comando, Ele está no comando, e a nossa fé, ela é sobrenatural. Se a gente manter ali uma ligação constante, de forma que o Espírito Santo fale conosco, que nós possamos ali ouvir a voz dele ali dentro de nós, de alguma forma, nós estaremos sendo guiados pelo Espírito. E tudo que ali que for feito em nossas vidas será guiado. E tenha certeza, se ele mandar você orar, vai acontecer alguma coisa. Mas ainda assim nós temos que buscar a oração. E nesse momento de reclusão aí, todo mundo em casa, vamos botar assim, todo mundo aí numa situação atípica, será que eu estou colocando diante dos meus olhos que tipo de coisa? Coisas do alto ou coisas da terra? Será que eu estou aproveitando o momento para ver todas as séries possíveis? Ou estou buscando mais a presença
Glórias a Deus. Amados irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus 11, no capítulo 6. E para a gente encerrar, lute pela sua fé. Quando tiver com medo, dúvida, hesitação, pense em Deus. Busque a presença dEle. Tem uma frase muito interessante, que eu gosto muito. É do grande pregador do passado, né? E ele diz assim: a fé tem o poder de transformá-lo naquilo que Deus deseja que você seja. Só você pode decidir entrar no plano de Deus e crer na sua palavra. Amados irmãos, que Deus possa continuar abençoando as vossas vidas. Tinha algumas coisas a mais para falar, mas o tempo, não nos permite. Numa outra oportunidade daremos prosseguimento. Que Deus possa abençoar poderosamente a tua vida de forma sobrenatural, de forma que a fé ela venha estar presente em tua vida todo o tempo e você possa estar abençoando a tua família nesse momento, para que possamos cada vez mais estar caminhando na direção da nossa salvação. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, Graças a Deus pela vida do presbítero, André Peixoto, que prontamente, quando foi feito o convite, se colocou à disposição, para trazer essa abençoada dessa palavra nesses momentos difíceis, ao qual a nossa fé está sendo colocada à prova, Tem pessoas, infelizmente, que estão preocupadas, estão ansiosas, a fé, já não é a mesma, mas nós continuamos crendo no Senhor. Se for a vontade do Senhor de nos levar agora, que assim seja. Se for a vontade do Senhor de enviar os seus anjos, para vir nos buscar, que só aquele grande dia só o Senhor sabe, que seja feita a vontade dele. Nós sabemos que o que Deus faz é sempre melhor do que nós pensamos, Porque o Senhor sempre tem o melhor para o seu povo. Então que possamos continuar, buscando a sua presença, fazendo a sua vontade, sendo usado como canal de bênção, como luz e sal para essa terra. Amém? Deus abençoe.